E aí o Elon Musk fala assim, não, então se vocês realmente fizeram isso, todos os meus funcionários não aqui... Não vão entrar com iPhone. Não vão entrar, vão ter que deixar na portaria o iPhone. Por quê? Porque você está num ambiente ali de espionagem industrial, né? De todo... Imagina. Mas alta tecnologia nasce ali. Se você Exato. Então, pra gente aqui, meros mortais, se os capitães do Vale do Silício, né, estão brigando porque eles sabem o perigo, por que a gente vai achar? Não, imagina, pra quê? Eu vou usar isso aqui. E não é só questão de estar sabendo tudo do teu comportamento, porque tem um outro vazamento aí da Apple, acho que de 2017, que eles falam que, cara, vou tentar resumir aqui assim, mas no nível assim, por exemplo, eles sabem se você está traindo a tua esposa, eles sabem que tipo de... Se você consome pornografia, que tipo de pornografia que você consome, que dia da semana, que hora do dia da semana que você consome, se depois de quando você consome, se você consome pornografia, se você pede uma pizza, você tá entendendo? Ele sabe o padrão de como você escreve. Literalmente ele consegue reproduzir a tua rede neural, né, de escrita. Isso é um raciocínio, né, cara? Você não ficou com receio de usar seu celular, não, mano? Cara, como então, você usa seu celular no dia a dia, assim? Não, eu tento limitar, né? Eu tento... mesmo rede social, né? Que o Sean Parker, que é o cofundador do Meta, né, com o Zuckerberg, ele já deu palestra falando, não, os meus filhos não têm celular, não têm acesso à rede social, por quê? A gente fez, contratando um neurocientista, para quê? Para viciar as pessoas, fazer com que as pessoas passem o maior tempo possível usando a nossa ferramenta, o nosso aplicativo. Acho que a mão de obra que o TikTok mais contrata hoje é neurocientista, né? Eu ouvi falar isso aí, não é programador mais, é só neurocientista. Exato, porque tem um efeito fisiológico na gente, né? Entendeu? De condicionar para você ter descarga de hormônio, né? De dopamina, de serotonina, conforme você ganha like, entendeu? Tem hoje em dia clínica de reabilitação na Coreia de usuário de internet, né? Tirar a dependência. Tirar a dependência. Então, agora imagina para criança que está crescendo já, né? Porque o cérebro do 0 aos 7 anos é o primeiro setênio, né, de formação neural mesmo, né? As suas redes neurais estão sendo formadas e o aprendizado é igual músculo, né? A musculação, assim, você rompe o teu tecido muscular e é um calo, basicamente, que você vai fazendo. O neurônio é assim também, quanto mais você faz uma coisa, por isso que, né, aprendizado você tem um grau de repetição grande. Você vai fortalecendo aquela rede neural. E se você para de fazer isso, aquilo vai entrando em desuso, vai às vezes até acabar de sumir. O corpo reabsorve aquilo, né? O cérebro é a mesma coisa. Até ele, conforme você vai crescendo, ele criar estruturas cada vez mais cristalizadas, vamos dizer, mais sólidas, né? Por isso que o adulto é mais difícil de aprender, porque ele já está com um padrão cerebral ali mais... Não é impossível, mas é mais difícil. A criança é um potencial, né, infinito, porque o cérebro é completamente plástico. Então, vamos dizer, a exposição às crianças nessa idade, nessa tenridade, assim, cara, isso ainda não foi estudado. Né? O impacto disso, a gente tem visto coisas como um aumento de depressão, né? de suicídio, sabe, desde autismo, TDAH, entendeu? Hoje Tudo isso explodiu, cara. Você pega essa estatística pré... né, até anos 90, antes do anos 2000, assim, é completamente diferente, cara, do que hoje em dia. Você acha que explodiu o número de casos ou agora só está sendo diagnosticado? Não, explodiu o número de casos também, porque é isso. Eu conheço muita gente que tem TDAH e, por exemplo, não sabia. Agora, assim, falo pessoas com 30, 40 anos, e agora com esse número de diagnósticos, cara, as pessoas procuraram ajuda. Então, é que aí é uma coisa... A gente pode pegar caso isolado, mas tem, vamos dizer, tem aí que tá, né? Eu vou ter que trazer aqui também literatura, porque senão parece que eu tô inventando as coisas e o pessoal acha que é teoria da conspiração, né? Enfim, tem um cara chamado, um filósofo e matemático inglês chamado Bertrand Russell, né? Que inclusive virou Lorde, né, na Inglaterra.
O Bertrand Russell é um cara que talvez o pessoal na escola já tenha, né, lembrado, porque ele é muito mais conhecido como matemático, né? Eu mesmo no colegial, que hoje em dia nem tem mais colegial, já tinha ouvido falar do Bertrand Russell, mas né, depois que eu fui conhecer realmente quem é o Bertrand Russell, não é só a mesma coisa que falar, o Elon Musk é um cara que faz carro elétrico. Não, ele faz muito mais coisa do que só o carro elétrico. Então, né, o Bertrand Russell, ele era da Sociedade Fabiana, que era um grupo, um think tank, antes de existir ONG. Ele era um grupo lá na Inglaterra, basicamente já com uma intenção de criar um governo global, né? Eles já eram globalistas na época, né? Já eram tecnocratas de criar não mais um modelo de governança baseado em representatividade, né, através de eleição, né, democracia do povo escolher o não, que os tecnocratas, os técnicos e os cientistas e os especialistas que deveriam controlar a sociedade, né? Tem outras questões aqui, mas vamos ficar por aí, que tá bom. Mas ele tem um livro chamado O Impacto da Ciência na Sociedade. Se eu não me engano, é da década de 40 ou 50, eu não lembro exatamente. Vou dar outros caras que eram socialistas fabianos, o H.G. Wells, né, que o pessoal acha que é só escritor de ficção científica, né, o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, o irmão dele, Julian Huxley, que foi o primeiro diretor da Unesco, na ONU, né, o cara que escreveu o manifesto da Unesco, que é o braço cultural da ONU, né? Todos eles, antes da ONU existir, eles já estavam ligados à formação da Liga das Nações, que foi a primeira tentativa pós-Primeira Guerra Mundial de já estabelecer um governo global, né? Enfim, né, o Aldous Huxley e o Julian Huxley, inclusive, eram netos do Thomas Huxley, que era o braço direito do Darwin, né? Então toda a questão ali da Royal Society, né? Eles também faziam parte de sociedades secretas ali, ligados à Royal Society, né, que desde a fundação foi maçônica, foi Rosa Cruz, enfim, tem todo... cara, é muito, né, você passa... É uma raiz realmente que ela cresce ali, né? Enfim, no livro do Impacto da Ciência na Sociedade, o Bertrand Russell já falava, ele fala assim, olha, e se a gente pensar em uma escala temporal... Poucas décadas depois, ele já estava implementando essa agenda, né? Ele fala assim, que no futuro, né, através de... ele fala injeções, então a gente pode entender, né, através de um complexo farmacêutico, através de dieta, então através do complexo da indústria alimentar, de alimentação, e através de leis, nós vamos ter uma população que vai adorar a sua escravidão. Já falava, entendeu? Então, cara, eles são pensadores, todo mundo que você falou aí é só gente que realmente é foda. Não, você não tá falando de gente deles, assim, sem conhecimento, não. É gente que mas é cara inteligente, mano. Uma visão da sociedade que é eugenista, né? Para quem nunca ouviu esse termo, é um termo que foi cunhado por um cara chamado Thomas Malthus, né? Que era representante ali do Império Inglês, que é o último império da história, que de certa forma continua existindo, porque você tem o tal do Five Eyes, que são Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, né? De o quê? De ter uma hegemonia, de basicamente um controle mundial, né? Então o Thomas Malthus era empregado da Companhia das Índias Ocidentais, que era o braço, vamos dizer, comercial do Império Britânico, né, que escravizou a Índia, que escravizou a China, né, por exemplo, promoveu, né, a guerra do ópio na China para dominar a população através de droga, entendeu? Né? São os primeiros narcotraficantes da história, inclusive fundando bancos, né, para lavar o dinheiro vindo da droga. Caraca. E até hoje, né, a indústria da droga é maior do que a automobilística, acho que só não é maior que a bélica, mas assim... Então, de novo, a gente como, né, cidadãos comuns e meros mortais, a gente não tem muitas vezes acesso a isso, a nossa visão do mundo é muito limitada, né?
inclusive pelos veículos de comunicação que eles detêm. Eles são donos dos jornais, eles são donos das TVs, eles são donos das rádios. E eles criam uma realidade que a gente... então eu trabalho, ganho meu dinheiro, né? Mas de repente você fala, mas por que coisas que nunca existiram começaram a ser né? Sim. Impostas, não é nem promovidas, tão necessárias, tão necessárias, senão você vai preso se você não adota, não aceita, né, tal agenda, né, se você não aceita que teu filho seja doutrinado, né? Por quê? Porque, de novo, a gente remonta, e qual que era o tema principal do Thomas Malthus ali no tratado dele sobre população. Daí você fala, não, mas hoje a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, é muita gente, né, os recursos naturais. Você fala, peraí, no século XVIII não tinha. E mesmo assim ele já está falando, não, a gente tem que reduzir a população, a gente tem que controlar quem pode reproduzir e quem não pode, de um ponto de vista da elite. Né? Eugenista. Então, no começo do século passado, tinha partido eugenista no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Depois ganhou uma conotação negativa depois da Segunda Guerra Mundial, porque, né, a Alemanha também era eugenista. O Congresso americano pegou agora o Fauci lá, né? Que é um dos maiores do mundo hoje. Exato. Então, né, quando você tá falando, a gente está falando, essa coisa do... A gente tem que ver, né, é um guarda-chuva, né? Da mesma forma como se você for no site do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, né, eles têm um gráfico que é basicamente como se fosse parece até o desenho de um vírus, né? Porque é um centro. Cara, e ele tem... Então, assim, como que a gente, através de uma política específica, a gente impacta a distribuição de alimento, a rede de distribuição, a gente impacta a educação, a gente impacta a commodity, a gente impacta a política, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio holística, né? Holística no sentido de totalitário, assim, né? Então, assim, por exemplo, já acabou de sair uma matéria no The Guardian, agora em 2024, mas isso já tem estudos desde 2016, né? E, na verdade, o estudo assim, da queda do esperma masculino já remonta aos anos 40, já desde os anos 40 da década do século passado, né, eles já estão estudando, né, propositalmente como... Então agora, olha isso só... Tá caindo agora, eu ouvi falar isso, que já está... Mas sabe o que? Microplásticos já estão microplásticos encontrados no sêmen masculino. E o estudo, inclusive, fez em ratos e em cachorros também. Tá todo mundo com microplásticos no esperma. Então, e não só, né, no corpo inteiro, tem no cérebro, tem no pulmão, tem em artéria, né? Então, grande causa de né, ataque cardíaco, derrame, arteriosclerose, como é a palavra? Enfim, as artérias, né, o endurecimento das artérias também com microplástico, mas no esperma que tem um efeito, cara, de queda de reprodução. Sim. Né? Agora, eu cresci com garrafa de vidro. Eu lembro quando... Cara, você quer coisa mais sustentável do que uma garrafa que você pega da tua casa, se devolve e você pega de novo uma outra garrafa de vidro? De repente mudou para PET. Tudo é PET. Tudo é PET. E PET não só tem um problema hormonal, né, que isso já é comprovado, ele vamos dizer, desencadeia a produção de acho que é estrogênio, se não me engano, no homem, né, que já cai a testosterona. Não só isso, tem a questão dos microplásticos, que tudo que é embalagem de plástico, tudo. Então, antigamente não tinha, era tudo ou ferro ou louça, ou, né, não tinha tapeware. Tudo isso, né, então você pega quem foi o primeiro grande conglomerado de indústria petrolífera no mundo, que daí a indústria farmacêutica saiu da indústria petrolífera, e todo plástico é derivado de petróleo. Sim. É a família Rockefeller. A família Rockefeller era Standard Oil, que né, a fortuna foi feita com petróleo, e eles, né, depois, né, promoveram essa nova indústria farmacêutica que a gente vê até hoje, né, os resultados. Então você fala aí, peraí, tinha quantos mil anos de civilização antes disso, né? Fala aí, galera, esse mês a gente tá dando até R$8.000 para você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar na internet.
Quer aprender como? O link tá na bio, clica aí.